conversar sobre micro e pequena empresa, sobre uma entidade que participou ativamente de algumas discussões importantes ao longo da história do estado de Minas Gerais. Na implantação da refinaria Gabriel Passos, na implantação da Uzi Minas, da Acesita, e que compõe um corpo de entidades que ainda atua muito para micro e pequena empresa. Estou falando da Federaminas, cujo presidente está aqui hoje, Valmir Rodrigues. Obrigado por ter participado, ter aceito o nosso convite de estar aqui na 98 News. Valmir, muito bom dia. Bom dia a todos. Prazer é nosso. A Federaminas, com toda a sua força, principalmente, todo o estado de Minas Gerais, não é principalmente, nem todo o estado de Minas Gerais, composta por 330 associações comerciais, com presença a quase 500 municípios mineiros, porque é muito comum do nosso movimento uma associação comercial abraçar o seu entorno, ali, as cidades no seu entorno. Então, um prazer enorme para nós estarmos aqui. Valmir, qual é o estágio atual das associações? E eu estou perguntando isso para saber assim, que tipo de trabalho tem sido feito nas cidades que mais é urgente. Evidente que as condições econômicas, que as necessidades de adaptação dos negócios, que a capacitação de pessoas, ela está sempre em alta. Mas hoje em dia, como é que é a atuação da Federaminas para os municípios? Olha, Guilherme, a Federaminas, através das suas associações comerciais, tem feito um trabalho e ficou muito evidente esse trabalho, principalmente, eu gosto muito de usar alguns exemplos. Tem uma história que fala, que aí eu não sei ao ponto do nível de verdade ou não, mas é só para a gente entender um comparativo, que a notícia ruim corre rápido como forma de proteção das pessoas, né? E a história conta por aí, por isso que a notícia ruim corre mais rápido do que a notícia boa. E a pandemia demonstrou isso de forma muito clara, que da mesma forma o associativismo, quando tem um problema, ele une mais as pessoas. E o que a gente tem feito dentro desse propósito de mudar esse mindset, esse pensamento de nos unir só na dificuldade pós-pandemia? A gente tem procurado fazer alguns trabalhos mostrando a força que é o movimento associativista. Quando o empresário, principalmente a micro e pequena empresa, olhar para uma associação comercial, olhar para o movimento associativista, que aí não é só as associações comerciais, que ele enxergue não o que aquele local tem a oferecer, mas que enxergue como local de oportunidade para criarmos o bom ambiente para o desenvolvimento das empresas. Então, nós temos procurado trabalhar nesse sentido, mostrando para a micro e pequena empresa que nós podemos ser o porta-voz, seja na dificuldade, seja para criar uma estratégia para desenvolvimento. Então, nós temos feito um trabalho muito forte nesse sentido. Valmir, quais são os desafios ou qual é o grande desafio que o senhor elenca aqui no estado como um todo, quando a gente fala dessa evolução do setor, para que a gente tenha, inclusive, um setor que seja referência para o país, para esse fortalecimento? Qual que é o grande desafio e o que trava esse desenvolvimento de vocês atualmente aqui? Deixa eu te falar um pouco específico da micro e pequena empresa. 95% do rol de associados que estão dentro das nossas entidades são micro e pequena empresa. E aí eu tenho todos os segmentos dentro da micro e pequena empresa, seja o agro, seja o serviço, seja o comércio, seja a indústria. Eu acho que o que nos trava é justamente a incerteza. Eu gosto muito, como contador, de tentar exemplificar tudo isso através de uma demonstração de resultados. Eu brinco muito assim, quando eu tenho um problema de saúde, o médico me pede um hemograma, e através do hemograma ele começa a indicar o que eu posso ter, e aí pode me pedir um exame mais específico. No caso de uma empresa, é uma DRE, não importa o seu tamanho. Numa DRE, na primeira linha eu tenho o faturamento, quanto que eu faturei. Depois eu venho abaixo os impostos, observa, os impostos. Depois eu venho os custos, porque eu tenho que honrar os compromissos com fornecedores. Depois eu venho as despesas que ali estão. Pode ser de aluguel, pode ser de colaborador. O que sobra é que é do sócio. Eu seguindo uma linha de uma empresa que segue as regras, o que é preciso fazer. Bom, observe que é o que sobra. E olha, o que eu tenho é o que sobra, eu preciso ter um ambiente que me dê condições de entender que vale a pena investir. Então, o que a gente enxerga como dificultador do desenvolvimento é justamente as decisões, muitas das vezes monocráticas,
que vem impactar na vida daquele empresário que está arriscando para ganhar. Porque eu brinco muito o seguinte, o retorno do investimento tem que valer mais do que a aplicação financeira. Olha só, quando eu tenho recurso e aplico na aplicação financeira, eu durmo o dia inteiro e obtenho o resultado. Quando eu decido arriscar através de uma empresa, eu trabalho, eu perco noite de sono, eu não tenho final de semana, eu não vejo meu filho crescer, a minha família às vezes é destruída porque é tanta obrigação, é tanto compromisso, e o que sobra que é meu. Então, eu acho que o que trava o Brasil hoje são justamente esse meio da DRE. Imposto que muitas das vezes eu não analiso se de fato aquela empresa terá condições de honrar o compromisso com aquele imposto. E aí eu pego um outro ponto. O Brasil ainda é muito incipiente na fiscalização. Então nós temos no Brasil ainda negócios sendo feitos de forma informal. E o formal sofre essas dificuldades. Quando eu desço essa linha um pouco, a micro e pequena empresa ela tem mais dificuldade ao acesso ao mercado, porque ela compra menos. E eu vou descendo essa linha entendendo, olha as leis trabalhistas, elas impactam mais a micro e pequena empresa. E às vezes nós ainda vivemos em uma era que eu sou obrigado a ouvir de pessoas que existem empresários que escravizam colaboradores. Nós vivemos um mundo hoje que se a empresa não encantar o colaborador, ele não vem, porque as oportunidades, nós temos hoje mais dificuldade de conseguir colaborador do que, na verdade, falta de emprego. Então, eu acho que tudo isso é o grande dificultador que vai travando o crescimento. Nós tivemos em 2024 um crescimento da economia mineira de 3,1%. À luz disso que você nos diz, Valmir, eu queria entender um pouco se o cenário está um pouco mais aberto ou de que maneira ele está nesse momento para acolher a micro e pequena empresa mineira, genuinamente, que está nascendo em Minas, tentando produzir em Minas, ou ainda há um excesso de travas, de dificuldades, sejam elas tributárias ou dessa lista da DRE que você nos mencionou? Minas Gerais, o cenário é diferente, né? O governador Romeu Zema, com a secretária de Desenvolvimento Econômico, e aqui eu não quero, de forma alguma, dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem que ser a principal secretaria de um governo. Não, mas ela tem que ocupar o espaço, porque o desenvolvimento econômico precede o desenvolvimento social. Eu não consigo entregar. Aliás, rapidamente, há muitos anos atrás, eu ouvi uma pesquisa na revista Exame, na visão das pessoas, qual é o principal motivo de existência de uma empresa. Para meu susto, o resultado foi que era fazer ações sociais. Não. O empresário primeiro precisa ganhar dinheiro para depois entregar políticas sociais, né, e trabalhos sociais. Então, o governador Romeu Zema trouxe a Lei de Liberdade Econômica e trouxe isso como DNA do seu governo. Recentemente, o professor Matheus Simões, nosso vice-governador, lançou a nova Lei de Liberdade Econômica, novo decreto Minas Livre para Crescer, elevando para 915 atividades de baixo risco que tira a obrigatoriedade do alvará. E isso é 72% dos quinais de empresas que operam em Minas Gerais. Então, quando eu trago isso para um cenário de Minas Gerais, eu vejo uma boa evolução. Ainda temos o que caminhar, mas ser empresário em Minas Gerais hoje está valendo a pena. Tanto que isso está repercutindo na atração de investimentos. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou vice-presidente financeiro da CACB, da Confederação em Brasília, inclusive cheguei ontem à noite lá de Brasília, e a gente observa que o cenário de Minas está diferente. Por isso que Minas cresceu, se não me engano, 0,8% na participação da economia do país. Então, investir em liberdade para empreender, investir em liberdade para trabalhar é o caminho. Pena que nem todos conseguem visualizar isso, mas Minas está muito bem. Deixa eu também lhe fazer uma pergunta sobre esse cenário macroeconômico, sobre a luz da taxa de juros, que eu acho ela um ponto muito relevante para tocar em quem está numa microempresa. Quem procura empréstimo hoje vai encontrar uma grande barreira que se chama taxa de juros. E diz, eu gostaria de empreender, eu gostaria de fazer um determinado investimento, mas ela está muito aquém do que talvez eu pudesse pagar com o meu fluxo de caixa ou de um negócio sendo iniciado. Eu queria que você me desse um pouco, Valmir, o tamanho do que é no dia a dia esse problema. Como é que você ouve dos seus associados dizer, meu Deus do céu, onde é que eu arrumo juros mais baratos, por exemplo?
E na verdade, eu falo isso como propriedade, eu não tenho vergonha não de dizer, eu já quase quebrei 2 vezes. Então, assim, eu falo que qual empresário brasileiro que nunca passou por uma dificuldade financeira? E eu falo com muito, lógico, não queria nunca ter passado pelo que eu passei, mas passei. E por isso que eu falo isso com propriedade. O que é o grande problema? Quando a taxa de juros sobe, e aí parte-se de uma irresponsabilidade de um governo que gasta mais do que arrecada, e isso é um exemplo da nossa vida. Quando eu quase quebrei a 2ª vez, eu olhei para o espelho e falei, o culpado sou eu. Comecei a tomar medidas onde eu pudesse economizar, reduzir custo. Por exemplo, sair de uma casa muito grande para um apartamento muito pequeno, reduzir o número de funcionários que trabalhavam comigo na minha casa, e a partir daí eu tive a minha alavancagem financeira de volta e pude evoluir. E assim é a nossa vida na empresa. Quando a taxa de juros sobe, e aí vem um outro grande problema. A empresa já é uma atividade de risco. Já é uma atividade de risco. Quanto mais alavancado ela tiver dentro do mercado, mais risco ela tem. E para os olhos do mercado financeiro, esse juro se torna muito maior. Então, quando eu enxergo uma taxa Selic nos níveis que ela está, pode ter certeza que, principalmente para a micro e pequena empresa, ela está muito maior. Então, isso é ruim, porque eu posso chegar ao momento de começar a pensar, poxa, é melhor desfazer do meu negócio, aplicar esse dinheiro, dormir o dia inteiro e receber simplesmente o lucro, ou ir para o mercado e receber dividendo. Então, eu vejo que ela é muito prejudicial, é preciso repensar esse cenário, mas não é repensar de uma forma que eu quero proteger a micro e pequena empresa apenas. Não, é pensar num cenário global, porque não é também ser sem responsabilidade, levando o consumo exagerado, mas levando as pessoas a entender que ter taxas de juros razoável é importante para o desenvolvimento do país e das empresas, que aí gera mais emprego. Mia, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas eu queria lhe pedir uma consideração sobre uma palavra que você usou no começo da nossa conversa, o associativismo. Qual é o tamanho da relevância dele hoje em dia para esse cenário todo que nós mencionamos, de dificuldades do ponto de vista de impostos, de capacitação para contratação, de disponibilidade de mão de obra, de possibilidade de crédito? O associativismo pode cumprir qual papel para minimizar isso no dia a dia? Olha, o associativismo, inclusive, cheguei ontem de Brasília, nós tivemos uma audiência na Câmara dos Deputados ontem discutindo a criação do Dia Nacional do Associativismo, até com uma proposta de conscientização. E o associativismo nada mais é porque existe o associativismo empresarial, existe o associativismo social, existe o associativismo, enfim, existe uma universidade aí, o associativismo, por exemplo, na área de saúde, né, quantas entidades. O associativismo é muito bonito, é a união de pessoas com um propósito de solução e buscar alternativas para algum tipo de problema. Eu vejo que o associativismo ele amadureceu muito nos últimos tempos. Vou te dar uma prova disso. A reforma tributária, que na nossa visão a reforma era necessária, porém não da forma com que eles estão fazendo, que vai afetar a micro e pequena empresa. E eu deixo aqui uma mensagem: a reforma tributária como está vai destruir o Simples Nacional, uma pena que não estão entendendo que o pequeno é importante para a economia, e o associativismo se uniu em algumas causas. Por exemplo, foi o associativismo através da UNEX. A UNEX é a União do Setor Produtivo. Ela está acima da confederação. Só para você entender, a Associação Comercial Local, Federaminas, CACB, UNEX. Nós nos unimos na UNEX, porque entendemos que lá nossa força seria maior, ou seja, não é uma categoria ou um setor específico defendendo a sua causa, são todos. Por exemplo, a ideia de não ultrapassar a carga tributária global que já existe dentro da reforma e assim abre espaço para uma discussão pós-reforma tributária é da UNEX. Então, o associativismo ele tem essa importância. Tem outras causas, o trabalho de domingo, a escala 6x1 que está sendo discutida. Recentemente fizemos um evento juntos, todas as entidades do setor produtivo aqui em Belo Horizonte, e daqui surgiram algumas pautas nacionais que nós estamos unidos, juntos, todas as entidades, em prol de uma identificação ideal para a forma que deve ser trabalhada. Valmir, então quero já aqui deixar o nosso convite mais do que estendido para que volte aqui aos nossos microfones da 98 News para conversarmos sobre tantos assuntos que temos relacionados ao associativismo, e essa casa será um espaço para isso, para que possamos trazer as dificuldades, as soluções e os caminhos a serem percorridos
pelo micro e pequeno empresário, por quem está produzindo em Minas Gerais. É isso que a gente se propõe fazer. Então, volte conosco a abordar esses assuntos e outras oportunidades. E obrigado por estar conosco nesse momento de começo da 98 News. Muito obrigado e mensagem final. Você que está nos ouvindo, empresário, cidadão, não procure uma entidade que tem um cunho de associativismo apenas para buscar algo que você precisa. Procure para ajudar a construir um caminho novo dentro daquilo que você mais necessita.